Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos a uma atualização sobre o caso Alexandre de Moraes no aeroporto. Novidades aí sobre esse caso, pedacinhos desse depoimento. Flávio Dino também se pronuncia, dá uma entrevista para tentar justificar a interferência da Polícia Federal nesse caso. Lula agradece à África pelos 350 anos de serviço dos escravos aqui no Brasil. Pois bem, o ministro dos Direitos Humanos até agora está calado com essa fala do Lula. Boric e Lula se desentendem e gera constrangimento internacional por conta da guerra na Ucrânia, e tem atualização sobre a guerra na Ucrânia. E o laboratório da Pfizer foi destruído agora à noite. Tudo isso nesse resumão que eu vou trazer extra para você. Então aproveita, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aproveita e inscreva-se também em todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Vamos aqui a uma novidade sobre o caso, para entender melhor, né, esse caso da Polícia Federal se envolvendo. A Polícia Federal, na verdade, fazendo busca e apreensão. Não é que ela se envolveria, nós já saberíamos, mas vocês vão entender o porquê a Polícia Federal fez busca e apreensão. Já imagina qual foi o motivo? Comenta aí, o que você acha que aconteceu? É isso mesmo. Atos antidemocráticos. O que seria uma ofensa ao ministro Alexandre de Moraes, o que seria, né, uma difamação, uma injúria, né, ou até mesmo uma agressão ao seu filho, virou um ato antidemocrático. Essa é a justificativa. Uma matéria que saiu no portal Metrópolis ainda há pouco diz que o pedido da Polícia Federal para fazer busca e apreensão nos endereços do trio acusado de atacar o ministro Alexandre de Moraes e familiares deles no aeroporto em Fiumicino, em Roma. Inclusive, hoje no vídeo da manhã, no VPN, eu falei errado, tá? Falei Sicília, mas na verdade foi em Siena, tá? Então, na própria matéria que está no meio do VPN hoje, já corrige, mas só um adendo aqui, a gente não tem compromisso com eu. Não foi Sicília, foi Siena, o que não muda em nada a gravidade dos fatos. Então, o delegado, né, ele menciona uma possível relação com as investigações dos atos antidemocráticos para justificar a necessidade de pedir ao Supremo Tribunal Federal, no caso a ministra Rosa Weber, para vasculhar o carro, apreender o telefone celular, computador da família. Tudo isso por ofensas, um empurrão, outro diz que foi tapa, outro foi empurrão, mas virou um ato antidemocrático. Virou um crime contra o Estado brasileiro. Porque, como diria Luís XIV, o Estado sou eu. E no caso, o Estado aqui parece ser os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mexeu com o ministro, mexeu com a República. É o que está sendo colocado. Quem é o delegado? O delegado é o Hiroshi Sakaki. O delegado, né, que assinou o pedido. Esse delegado, ele integra a equipe que trabalha com o próprio Moraes em vários inquéritos que ocorrem sob a relatoria do ministro, né? Especialmente aqueles, né, mais políticos, direcionados a pessoas de direita, né? E são considerados inquéritos de atos antidemocráticos. Esse delegado está nessa equipe e foi esse delegado que teve a ideia de pedir a busca e apreensão para Rosa Weber, que foi acatado. E aqui abre aspas ao que escreveu o delegado Sakaki. Embora os crimes objeto da presente apuração sejam, em tese, crimes contra a honra e contra a liberdade pessoal do ministro, né, deste egrégio Supremo Tribunal Federal, há elementos indicando uma possível relação com os fatos apurados no inquérito 4879, chamado Inquérito dos Atos Antidemocráticos, o qual tramita nesta colenda corte, razão pela qual o feito é remetido ao Supremo Tribunal Federal, para que avalie a possível conexão, sem prejuízo ao eventual declínio de competência. Para além do pedido ter sido feito por um delegado que trabalha para o próprio ministro, chama a atenção o esforço dele para relacionar o ataque, né, às investigações dos atos antidemocráticos, né, o ataque, a tal agressão, a discussão lá em Roma,
ele faz um esforço para conectar isso com um ato antidemocrático. Se bobear com 8 de janeiro, daqui a pouco vamos chegar a essa conclusão. E justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse caso, contra pessoas que não possuem foro privilegiado e não deveriam estar sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Deveria ser numa instância inferior. Na peça, Sakak não lista quais seriam esses elementos que indicam a possível relação. Ele só falou, eu acho que tem. Eu acho que tem elementos. Quais elementos? Não falou. Mas tá tudo bem, tá tudo normal, a República Brasileira Democrática tá aí. Quem está dizendo isso é o Rodrigo Rangel. O Rodrigo Rangel não é nenhum bolsonarista, é um colunista do Metrópolis, ataca o presidente Bolsonaro o tempo todo, e ele está aqui ele está trazendo os fatos. Né? Que o delegado Sakak disse que tem relação. Qual a relação? Não está escrito qual é. Só falou que tem. E aqui ele conclui, né? Superpoderes. O ataque à família do ministro foi amplamente condenado, com razão. E não há dúvidas sobre a necessidade de o episódio ser devidamente investigado. Ainda assim, a busca e apreensão dividiu opiniões e nos bastidores foi considerada exagerada, inclusive por magistrados de tribunais que questionaram a necessidade de a PF deflagrar uma operação contra os envolvidos. Uma operação, cara. É homem na rua, carro, malote, busca, invasão de casa. Olha o custo disso tudo. Né? Na seara política, até mesmo setores fora do bolsonarismo, que não tratam o ministro como inimigo, há quem veja com preocupação o avanço dos seus superpoderes. É sério? Agora? Foi o próprio Moraes quem, horas após o entrever em Roma, solicitou que a PF que fosse adotada as providências. O pedido do delegado Sakak para realizar a operação contra os envolvidos foi feito no último domingo, dia 16/7, 2 dias depois do episódio. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à medida na segunda-feira. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, autorizou as buscas. A operação foi deflagrada nesta terça e apreendeu telefones celulares e computadores, no caso na terça ontem, né? Computadores dos endereços. Superpoderes. Alguém tem dúvida dos superpoderes? Ninguém tem dúvida dos superpoderes de Alexandre de Moraes. Inclusive, há relatos, eu trouxe aqui no domingo, de que o próprio filho do ministro teria dito, olha, vocês não têm ideia do problema que vocês arrumaram. Mexeu com a gente, estão ferrados. E está aí a máquina do Estado toda, né, em prol disso. O jornal O Globo, né, aponta que as imagens, né, ele disse que agora ninguém viu as imagens. E já foi solicitado que as imagens sejam colocadas em sigilo. Mas vejam só esse ponto interessante aqui. O Globo, né, diz que Andréa Mantovani, no depoimento dela à PF, disse que foi injuriada pelo filho do ministro, chamada de, abre aspas, putinha, pelo filho do ministro Alexandre de Moraes. E ainda segundo o jornal, a família, no mesmo depoimento, disse que em nenhum momento foram ao encontro ou direcionaram qualquer ofensa ao ministro. E que a discussão inicial havia entre a pessoa de Andréa e 2 jovens, uma mulher e um homem, que somente quando chegaram ao Brasil souberam se tratar do filho do ministro. Então não foi briga com o ministro, foi o filho do ministro. O Estado todo, né, todo esse aparato da Polícia Federal, STF, tudo, porque o filho do ministro se envolveu numa discussão. Aqui está o ponto. Ninguém tocou no Alexandre de Moraes, ninguém atacou o Alexandre de Moraes. O entreveiro foi com o filho do ministro, que eles não sabiam que era filho do ministro, né, do filho do Supremo. Por fim, o colunista Lauro Jardim, citando como fonte integrantes da PF, acerta que imagens do circuito interno do aeroporto comprova um tapa em um filho do ministro, enquanto o advogado da família diz ter, preste atenção nessa parte, repassado às autoridades uma gravação que comprova as ofensas à família. Então já foi entregue as imagens. Tá? As imagens já estão com as autoridades policiais, porém o delegado é esse delegado que trabalha com o Alexandre de Moraes, o Sakak. Né? Então vamos observar o que vai acontecer. Sobre o tapa, a família nega a agressão, afirmando que agiu para afastar o filho. Essa é a primeira versão do Mantovani, inclusive, né, que seria um empurrão, que ele estaria chamando a mulher de putinha e tudo mais. E aí houve esse empurrão e foi aí que o óculos dele teria caído.
as imagens. É um caso que virou um atentado à democracia. Não é isso que está sendo colocado? Essa não foi a justificativa? Isso não é um atentado à República. Então, é de interesse público. Isso não poderia ficar escondido. Porque as imagens não são reveladas de forma alguma. Né? É impressionante. Até agora eles estão soltando depoimentos. Essas imagens vão aparecer. Em breve vão aparecer. Pessoal, um recado rápido para vocês aqui. Você que sofre com diabetes ou pré-diabetes, né, aí visão turva, tem problema de dormência, todos os males da diabetes, eu apresento para vocês o Gota Vita, um suplemento alimentar, não é remédio, então ele é um produto natural que você pode comprar através do link que vai estar no primeiro comentário, diminui a restrição alimentar, acaba com os formigamentos, normaliza a cicatrização, melhora a visão embaçada, elimina o cansaço, aumenta a imunidade e protege, né, o coração, os vasos sanguíneos. Então você que sofre com pré-diabetes ou diabetes, quer controlar sua glicemia, eu te apresento aí o produto natural que vai reforçar você nessa luta contra esse problema. E o valor está muito barato. Não, esse produto você não pode comprar ele em outros sites, tá? Só no site que eu vou deixar aqui embaixo. A gente tenta vender em Mercado Livre, mas acaba caindo na falsificação. Ele é comprovado pela Anvisa, a sua eficácia, tá? O registro, para você que quer comprovar o que eu estou falando, é o RDC 240 de 26/7 de 2018. Então ele é testado e tem eficácia comprovada pela Anvisa, tá? Não é nenhum elixir mágico, não. Então foi testado, tem um número aí para você quiser apurar, RDC 240, 26/7, produto comprovado e está ajudando a vida de muitas pessoas. Eu trago para vocês aqui, se você quiser comprar um para poder experimentar, você pode, né, com uma parcela pequena de R$19,79, ter acesso aí ao frasco. São 12 gotinhas que você coloca na língua todo dia de manhã e vai ajudar você que sofre com esse problema, né, de glicemia, problema de pré-diabetes. E você também pode comprar o tratamento completo, né, parcelando em 12 vezes de R$ 59,94. Corre lá e aproveita, o link está aí na descrição, garantia aqui do canal Vista Pátria. E também não perca a oportunidade, você que sofre com esse problema aí. Pessoal, o Flávio Dino, ele deu uma entrevista para a CNN, para a Raquel Landim, que está indo muito bem, tá? A Raquel Landim muito bem lá no lugar da outra loura que foi para a Globo News. Mas vejam só, o ministro está se justificando, o ministro Flávio Dino, está se justificando o dia inteiro. Ele coloca aqui, a Polícia Federal pediu busca e apreensão no âmbito da investigação das agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família, baseada no artigo 240 do Código Penal. A medida se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados. Tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados sobre a proporcionalidade da medida, sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos. Sublinho que passou da hora de naturalizar absurdos. E não se cuida de phishing expedition, quando você pega o celular da pessoa para tentar arrumar um outro crime para calar essa pessoa ou incriminá-la, né? Você faz uma busca e apreensão para pegar algo que não tem nada a ver com a história e falar, olha aqui, ó, tá vendo? Tem esse crime aqui, ó, que você fez. É chamado de phishing expedition. Pois não há procura especulativa, e sim fatos objetivamente delineados, que estão em legítima investigação. Peraí, isso aqui não bate com a versão do SACAC, do delegado. Porque se são fatos objetivamente delineados, os fatos seriam agressão ao ministro, concordam? Se é agressão ao ministro, isso está nas imagens. Se as imagens foram repassadas, então o advogado está mentindo? Fique claro isso. Né? Foram repassadas ou não as imagens? A imagem do aeroporto não comprovaria ou não a agressão? O que está sendo aqui feito é o phishing expedition, sim, para correlacionar com o que o SACAC falou, com um ato antidemocrático. É a conexão que a gente viu na fala do portal Metrópolis, do Rodrigo Rangel. Então, isso é um phishing expedition na sua essência. E o Flávio Dino, ele ainda questionado pela Raquel Landim, ele dá uma volta aí, a gente não consegue entender. Vamos dar uma olhada aí. Agora a defesa insiste, a defesa do casal, de que não houve esse tipo de hostilidade. As imagens que hoje estão da Polícia Federal
comprovam que houve a hostilidade que o ministro Alexandre de Moraes relata? Você, como uma jornalista experiente, todas as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza não cogitam que o ministro do Supremo iria inventar uma narrativa desse tipo. Há uma incompreensão sobre como você valora a prova, tecnicamente falando. Não existe isso de uma palavra contra outra. É preciso olhar o contexto e a plausibilidade, a verossimilhança. Imaginemos o absurdo. O ministro Alexandre está com sua família, caminhando no aeroporto e vê uma família qualquer e resolve agredir verbalmente essa família. Isso é ridículo, isso é risível. Obviamente, tudo está sendo levado ao inquérito policial e haverá uma apreciação técnica pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público antes, mas é preciso que as coisas tenham lógica, porque senão você banaliza esse tipo de ocorrência e acaba estimulando uma cultura de ódio. Então é preciso ter seriedade na análise dos fatos. É claro que todas as pessoas têm que ser ouvidas, mas evidentemente nós temos a convicção de que a verdade tecnicamente vai emergir e se configurar nos autos. Essa aí é a resposta. Você entendeu a resposta, Flávio Dino? Eu confesso que eu não entendi. Pessoal, vamos ver o Lula agradecendo os 350 anos de escravidão? Ele foi na África e agradeceu a África, tudo que foi construído com a escravidão. Vamos ver. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. O ministro dos Direitos Humanos, que é negro, não falou nada até o momento sobre essa fala do Lula. Comente aqui embaixo, o que você achou da fala do Lula? A gente tem que agradecer os 350 anos de escravidão no Brasil, foi bacana, o pessoal trabalhou aqui, é isso? Eu acho estranho essa fala, no mínimo. Imaginem se fosse outra pessoa falando isso. E temos aqui também um outro problema, lá CELAC, né? O Lula agrediu, você atacou o Gabriel Boric, e por conta do posicionamento dele sobre a guerra na Ucrânia. A falta de costume de participar dessas reuniões faz com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. A reunião foi, do meu ponto de vista, extraordinária. Eu já tive a pressa do Boric. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu ia para uma reunião do G7, que eu fui convidado em Evian, e eu queria que as coisas fossem decididas tudo ali naquela hora. Não tem que decidir, porque o Brasil precisa, tem que decidir. Não, mas ali não é só interesse do Brasil. Ali, ontem, a gente estava discutindo a visão de 60 países. E, portanto, a gente tem que compreender que nem todo mundo concorda com a gente, nem todo mundo... sabe, tem a mesma pressa, tem a mesma visão sobre qualquer coisa. Então, eu acho que a reunião foi muito importante. Eu acho que a reunião sobre a Ucrânia foi, sabe, no momento certo, no tempo certo, sabe, não teve nada que a gente já não soubesse. Não teve nada que a gente já não soubesse. Então, eu, sinceramente, possivelmente... porque deve ter sido a primeira reunião do Boric da União Europeia com a América Latina, ele tem um pouco mais de ansiedade que os outros. E o Boric rebateu. La cumbre CELAC-Unión Europea no se realizaba hace 8 años, por lo tanto yo creo que era la primera cumbre para muchos mandatarios y mandatarias. Yo creo y tengo la profunda convicción que tenemos que ser categóricos, tenemos que ser claros, no podemos dejar ningún espacio a la duda y eso yo creo que es algo que a la larga, a los ojos de la historia, envejece bien. Cariño, además, por Lula, pero si me preguntan, ¿quiere usted que termine la guerra? Sí, quiero que termine la guerra y creo que tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable, independiente, tal como dije en el discurso, de las posiciones que uno pueda tener respecto a las presidencias temporales de uno u otro país. Lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa, porque acá cuando un país agrede a otro, não olvidemos que el día de mañana poderíamos ser nosotros. Mas ficou feio, né? Ficou feio o Lula dizendo que ele é um jovem, que é afoito, né? E o Boric rebateu dizendo que ele está nervoso.
Por falar em guerra na Ucrânia, que é o objeto aqui da análise, da briga, na verdade, dos dois, a Rússia está há 2 dias seguidos, isso é uma atualização muito importante, tá? Isso é muito importante. A Rússia está atacando há 2 dias seguidos a Odessa. Odessa é a cidade portuária. E por que isso é importante? Porque foi rompido. Vladimir Putin já entrou em rede nacional e disse que não prevalece mais o acordo de grãos. Esse acordo era um acordo que permitia o escoamento da produção de grãos, principalmente de trigo, né? Isso, aquela região, ela alimenta 1/3 do mundo com trigo, né? Farinha, pão, tudo isso aí vai às alturas, porque vai faltar esse ingrediente no mercado. O ataque ao porto, né, é um movimento importante e novo nessa guerra. Eles querem destruir o porto e o Putin também avisou. As águas internacionais naquela região não são mais seguras. E qualquer embarcação que tentar entrar no porto de Odessa será considerada nação inimiga na guerra. E vai ter o seu navio afundado. Então prepare-se. Pão, macarrão, né, tudo isso aí que envolve trigo vai disparar nos próximos meses, tá? A Rússia vai para cima ali do porto de Odessa e esse acordo foi interrompido devido, né, a essa contra-ofensiva ucraniana. A guerra lá, o pau tá atorando e esses 2 dias de ataque a Odessa é muito importante. É importante que você esteja aí antenado diante dessa situação. Prepara o bolso, principalmente com esses produtos aí, tá? E pra gente encerrar, hoje um tornado passou no laboratório da Pfizer e destruiu completamente o laboratório aí da farmacêutica Pfizer. Ficou muito famosa aí, né, devido às vacinas durante o período da pandemia. Só essa notinha mesmo aí, um tornado destruiu a fábrica. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um forte abraço. Tchau, tchau.